Olá, pessoal, mais um podcast do Doutor Bactéria, né? E você sabe o que que é, né? Sabe o que que é o podcast do Doutor Bactéria? Uma revista com vários assuntos, tudo interessante. Eu só trago amigos, só trago gente que eu gosto, gente querida, gente que tem muita coisa para falar. Eu aprendo pra caramba nisso, né? Nesse podcast. E você que está aqui com a gente, se você está aqui com a gente, é porque você gosta, não é verdade? Né? Você está ou está curioso, né? E aposto que quando você vai ouvir esse podcast e ver esse podcast, além de ficar curioso, você vai gostar. E olha uma chance que você tem que vai dar um prêmio pra gente maravilhoso. Segue a gente aqui, ó. Clica nesse botãozinho aqui e segue. Facinho pra você. Sabe quanto custa? Nada. Não custa nada pra você. E já que você tá com o dedinho aqui, já vira um pouquinho o dedinho um pouquinho pra lá e já aperta o sininho. Você faz dá um presentão pra gente, gente. E coloca nos grupos de podcast, coloca nos grupos, fala, gente, eu vi uma entrevista maravilhosa com um engenheiro fantástico aqui, um cara fantástico, né? Já leva para todo mundo aqui, né? E que você vai estar fazendo um favorzão pra gente, né? E querendo agradecer também esse estúdio maravilhoso aqui, né? Tá aqui, ó, o site deles, né? Se você pensa em fazer o podcast, vem para aqui, vem aqui pra gente, tá? Eles trabalham em shopping center, eles trabalham aqui no Parque Cidade e também no Pamplona, no Shopping Pamplona, que é muito legal, que você vai ver eu dando tchauzinho pro pessoal que passa, né? O pessoal é muito legal, que você tem um contato muito bacana pro pessoal. Também agradecer a xícara, você vai receber uma xícara também maravilhosinha, bacana também com o nosso podcast aqui, né? Queria agradecer a Cris, né? E agradecer também o William, né? Que sempre manda os docinhos pra gente aqui. Eu tô dando umas engordadinhas graças ao William aqui, tá? Mas obrigado, William, engordando pro lado bom aqui da coisa, tá? Um grande beijo pra você, uma pessoa muito querida, maravilhosa aqui. Diz que sozinho não dá pra fazer nada, não dá pra fazer nada, por isso que eu tenho essa assessoria. Cláudia Pato também, né? Que não é assessora, gente, é minha representante. Ela fala, obrigado também por todos aqui. E estamos com uma pessoa maravilhosa aqui, né? Olha, gente, o homem é engenheiro, né? Explica pra gente o que o senhor faz. Vamos chamar de o senhor, que você é mais novo que eu. Por favor. Vou chamar de você. Fala pra gente aqui, de onde você faz, o que você trabalha, qual a sua formação. Conta pra gente aqui. Roberto, prazer estar aqui. Antes de tudo, um prazer estar aqui com você. Pelo amor de Deus. Eu até estava comentando antes, Sim. né? Quando comentaram comigo de vir aqui, eu falei, bom, primeiro que é uma grande honra, porque todos conhecem o Dr. Bactéria, nossa, né? é isso. Mas segundo, o que eu vou falar de bactéria sendo engenheiro? Mas vamos ver, espero que seja uma boa conversa que a gente tenha. Há quantos anos você é engenheiro? Já, eu me formei em 88. 88? Então já são 36 anos, 35 anos, Sim. então um bom tempo em engenharia, mas na verdade eu nunca me conheci como não engenheiro, porque eu não tive aquela crise de criança, né? O que eu vou ser quando crescer? Sim. Eu nunca tive isso. Realmente eu queria construir casa desde pequenininho, né? Desde... Pessoal, aqui, ó, esse daqui é o engenheiro Marcos Monteiro, secretário de Obras do município de São Paulo, né? Engenheiro civil, formado pela Universidade de Mackenzie em 1978, muitos prêmios, ó, Instituto de Engenharia, Fundação Maria Luísa, Oscar Americano, pós-graduado em Engenharia e Estrutura pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, MBA. Gente, o currículo dele aqui dá 10 páginas aqui, tá? Olha o nível dessa pessoa que está aqui. Tá? Então, continua falando aqui. Quando você era pequenininho, você queria... Você tinha aquele conjunto de bloquinho com casinha? Ah, com certeza. Que era pequeno construtor. Pequeno construtor. Nossa, eu adorava aquilo lá. Bloquinho, né? Dos bloquinhos, tinha o reloginho, tinha os triangulinhos. Eu enchi de tinha a pontezinha. Enchi de reloginho aquilo. Então era muito, muito bacana. Eu adorava brincar. Essas foram as primeiras experiências. Depois na praia também, fazer os tuneizinhos, fazer as pontezinhas, também adorava de brincar na areia. Também. Então todo mundo tem lá de engenheiro. E teve daí, você abriu essa ideia, puxa vida, vamos fazer engenharia. Como eu disse, essa dúvida nunca veio na minha cabeça. Então realmente, quando... época de vestibular, tudo, daí foi natural, né? Nunca teve nenhuma dúvida. Sempre gostou de matemática? Sempre gostei de matemática. Isso não podia fugir muito, né, da área. E fiz escola técnica também. Hoje é o Instituto Federal, ali na Ponte Pequena. Na época era Escola Técnica Federal. Fui lá fazer edificações também, então realmente nunca desviei do caminho, e depois fiz Mackenzie na graduação.
E como você falou, né, o início da profissão ali foi na parte de engenharia de estruturas. Sim. Quando a gente vê, né, subindo o prédio ali, que começa a subir os pilares, as lajes e tal. Então, na minha área de engenharia de estruturas é isso que a gente faz, calcular, dimensionar as coisas para estruturar o prédio que vai vir depois. O que você acha? Foi lá que começou. O que fez a sua opinião? Porque eu moro lá, eu tenho que pegar Castelo Branco depois da Marginal. Tá. Né? Eu pego a Castelo Branco, eu pego para a Marginal Pinheiros, eu olho para a direita, tem uma comunidade. Ok. Comunidade. Aí você tem uma casa. Aí depois o cara constrói uma casa em cima daquela casa. Né? E põe. E vai subindo. Cara, vai subindo. E coloca umas coisinhas desse tamanho sustentando aquela casa. Eu falo, vai cair, mas não cai. Vai cair um dia. Um dia cai. Um dia cai, principalmente o pessoal continua subindo. Porque eu acho que a engenharia é justamente isso, né? É você ter segurança naquilo que você está fazendo. Ela não tem cálculo nenhum, né? Não tem cálculo nenhum. Não tem experiência do cara Então, que é pedreiro. Exato. E o problema é que você vai afrontando os limites dos materiais, né? A filha casou, faz mais um, tá? Exatamente. Entrou a prima pra cá, faz mais um andar. Vira e mexe é o que a gente vê. Vira e mexe e acaba caindo. Né? E realmente, ainda bem que os materiais acabam avisando antes. Antes de cair, começa a trincar, começa a estalar e dá tempo das pessoas saírem. Então, o grande perigo na engenharia é esse. São aquelas coisas que caem sem avisar antes. Em geral, quando a gente está falando nessas estruturas, que tem concreto, que tem tijolo, ela avisa antes de cair. Só por isso que as coisas não são piores. Porque realmente a gente tem muita fé, né? Aqui no Brasil. Então, não, vai mais um. Eu falei, meu Deus do céu, como é que não cai? Eu tenho desse tamanho, parece um palito. Não, e é um perigo enorme. Né? É que na engenharia realmente a gente faz tudo com os coeficientes de segurança e a gente não tem problemas. E quando falta engenharia, é a questão do leigo fazendo, né? Ele não sabe que segurança que está envolvido naquilo. E chega uma hora que você ultrapassa o limite. E é quando cai, nem é noticiado. Nem é noticiado. Hoje a gente ainda consegue saber mais, porque tem YouTube, tem WhatsApp, tem Instagram, então acaba aparecendo, então a gente acaba tendo mais notícias dessas coisas que acontecem. Mas antes ninguém ficava sabendo. Realmente a imprensa acaba só indo quando morre alguém. Mas se não, nem noticiado é. É que a gente vai instalando, né? Como você falou, está instalando isso aqui, sai correndo que esse vai cair esse negócio. Isso. Mas tem vezes que poxa, chove, vem aquele barro, aquele negócio, mas você vai ver, o cara construiu na beirada de um lugar que você olha, a terra tá... Eu sei que muitas vezes, gente, não estou criticando, pelo amor de Deus, que eu sei que muitas vezes a pessoa não tem noção do risco. Ou noção do risco, ou não tem o que fazer. Né? Sim, é o único local que ela consegue. Se eu não moro aqui, vou morar onde? Então, vou arriscar, eu sei que tem risco. Tanto que uma entrevista, né, pessoa? Você não sabia que tem risco? Sabia, mas vou fazer o quê? É o que eu consegui. É o espaço que eu consegui. Consegui. O que fazer com esse povo? O que fazer com isso? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem em São Paulo, né? E isso que você está falando é justamente aquilo que eu comentei, né? As casas normais, elas instalam, Agora, quando é terra, ela não dá aviso. E essas são as situações que preocupam. Né? A tela escorrega de uma vez. É o que a gente vê, né? Quando você tem escorregamento de encosta. A gente teve no começo do ano passado aquela situação em São Sebastião. Sim. E daí o pessoal... Não, mas estava lá há 20 anos e nunca aconteceu nada. É o que a gente está falando. É a hora que vem de uma vez. Naquele caso, morreram mais de 60 pessoas. Né? Então, no caso da terra, a gente sabe que existia uma situação de risco, mas... foi sem avisar. Na hora que escorrega sem avisar. É a mesma coisa a margem de corre. Né? Numa chuva maior, tal, isso daí acaba sendo levado, a margem escorregando e levando as casas. É um problema grande pela ocupação desordenada. São Paulo é enorme, né? A gente tem que enfrentar esses desafios, tem que cuidar das pessoas, e a gente tem conseguido isso, né? nesses últimos anos, mas sempre é um risco que a gente tenta sempre estar postergando e atacando. Tem um conhecido meu que foi na casa, ele tinha uma sala bonita, só que tinha uma coluna no meio. No meio. Tem alguma razão de ter essa coluna. Sem dúvida. Ele foi e tirou a coluna. Não caiu até agora.
Mas eu falei, cara, você não viu essa coluna de sustentação? Se eu chamar alguém, ele vai falar que vai falar para eu não fazer. Eu já mandei cortar. Vai dar sorte. Daí, risco, né? Em geral, essas situações acontecem, né? Porque, como eu falei, você tem toda uma segurança. Quando a gente projeta uma estrutura, você tem uma segurança embutida. E quando você tira uma parte, as coisas se redistribuem e, eventualmente, agora que reduziu a segurança, reduziu. Sim. Se foi o suficiente para, com o tempo, isso pegar e cair, é a grande dúvida, né? Mas realmente não se deve. Não façam isso em casa, né? Não façam isso em casa. De pegar, tirar a coluna. Principalmente na Baixada Santista, né? Que você vai no estacionamento, lá embaixo, no porão, você olha para cima, o cimento parece que já saiu. E você começa a ver aquelas barras de ferro, tudo enferrujado. Tudo enferrujado, às vezes soltando lasca de ferro. Isso é um risco. Sem dúvida, porque esse ferro que está lá é para resistir a algum esforço. A hora que ele começa a corroer, ter esse tipo de corrosão e desfazer desse jeito, você está perdendo Você já perdeu placa material de cimento, importante. Eles põem o ferro, se eu vi apartamento que eu fui, você olha para cima, você vê o cimento já saiu. Isso. Já saiu aqui o concreto, né? Saiu. Você já está vendo as barras de ferro enferrujadas. Aquele prédio de 12 andares, 15 andares, na praia, que a gente sabe que na praia é areia, né? Areia, não tem uma coisa tão sustentável, não sei. E aproveitando a sua revista, né, mas realmente isso que você está comentando já é o estágio final da estrutura, porque todo esse processo que a gente chama de corrosão, o ferro ele vai sendo atacado, ainda com a placa lá de cimento, o concreto é poroso, a gente não percebe, as impurezas vão entrando, e a barra de ferro vai criando a corrosão. E a hora que cria a corrosão, ela incha. Quando ela enche, ela expulsa esse concreto. Por isso que a gente começa a ver. Por isso que cai. Sim. E daí, com o tempo, essa corrosão vai comendo a barra de aço. Sim. E então são processos avançados. E prédios, casas que tenham esse tipo de situação, é importante chamar uma pessoa para fazer uma recuperação correta. Também como recuperar? Tem como recuperar. É um processo caríssimo, né? É um processo caro. Mas é importante fazer. O que não pode, né? O que às vezes a gente vê muito. O pessoal pega lá, chama um pedreiro, alguma coisa, que ele vai e esconde o problema. Daí é pior ainda. Né? Porque ele vai e passa uma massa. Exato, passa uma massa e esquece que está lá. Mas vai estourar de novo, e daí já numa situação muito pior. E tem jeito de reverter a corrosão? Reverter a corrosão, não. O que a gente faz nessas situações é recuperar. Recuperação. Então, basicamente, o que a gente faz é abre mais estrutura, daí você tem que pegar, tem que segurar a estrutura, né, colocar um escoramento, daí você vai, limpa essa armadura e tem que ver se perdeu uma área significativa desse ferro. Né? Se não perdeu, dá até para pegar, passar uma proteção e recuperar o concreto. Se perdeu, você precisa fazer um reforço de aço adicional. Ele deu medo. Eu já peguei situações complicadas assim, nessa parte de recuperação. E a gente não pode bobear. E às vezes é tão caro, principalmente condomínio, né? Que na praia, às vezes é tão caro que o condomínio não tem como recuperar aquilo. Então são situações complicadas e na praia isso é potencializado. Né? Derruba o prédio? Uma das situações pode chegar a esse tipo. E lá condenar, a defesa civil vai lá, condena. Se tiver muito avançado, sim. E dá para recuperar, sempre dá para recuperar. Mas a questão é do custo. Né? Sim. Vai ser trinca, isso. Hoje em dia a gente vê que está cada vez mais existem, parece que houve um concurso mundial de quem constrói o prédio maior. Agora tem essa... Singapura tem não sei o quê, né? Lá, estão falando que vão fazer um prédio aqui em São Paulo, o maior do mundo. Essa corrida a prédios existe? Eu acredito que sim, mas eu quero acreditar. Ou não devia acreditar que existe tecnologia suficiente para botar o prédio, que independente do tamanho que tem. O que a gente vê, né? Assim, você pega os países lá da Arábia, tal, de Dubai. Então são estruturas muito arrojadas. E a gente fala, estruturas quanto mais altas, quanto maiores os vãos, elas vão ficando muito mais caras. Sim. Então, economicamente, não é viável você fazer isso. Eu acho que o país, né, o recurso investido não vale a pena. Né? A gente tem um prédio, se
tem se falado em 1 quilômetro, isso não tem no mundo inteiro. Sim. Né? Lá a gente está falando do Dubai 500 metros, coisas desse tipo, mas são estruturas enormes, caríssimas. O Brasil não merece isso. A gente gastar dinheiro com o déficit habitacional que a gente tem, né? Gastar dinheiro. Sempre tem uma fortuna para manter uma coisa que não caia. Como eu falo, é desproporcional. Né? Quer dizer, não é que você dobra de 500 metros para 1.000 metros e vai custar o dobro. Não, é desproporcional. O valor é muito mais caro. Os desafios de engenharia são muito maiores. Então não tem sentido você propor coisas desse tipo, né, aqui no Brasil. É uma coisa que eu tive curiosidade também. Estou tirando todas as minhas curiosidades contigo. Não, aqui. Por favor. Espero que eu possa tirar. Você está tirando de letra aqui. Né? Quando foi? 11 de setembro. 2001, um avião chocou com um prédio. Aí veio outro avião, chocou com o prédio. Lá em cima. Por que esse trem caiu? Foi lá em cima, poxa. Eu não me... Como é que... Pô, se fosse embaixo... Eu falei, eu até entenderia, não é? Eu sou microbiologista. Eu, como microbiologista, falei, se fosse embaixo, até dá para entender. Vai, bateu embaixo, o negócio deu uma tremida, caiu. Foi lá em cima, caiu todos os 2, 3 andares. Ali o maior efeito foi por causa do incêndio. Por causa do incêndio. Um incêndio muito forte. Naquela estrutura, né, das torres gêmeas que a gente tinha ali, é como se tivesse toda uma estrutura na periferia do prédio e depois uma estrutura que realmente era mais rígida do prédio, que dava uma maior segurança, né, que mantinha o prédio de pé, era uma estrutura lá no meio. Sim. O avião, quando bateu e virou aquele incêndio enorme, com o tempo, né, e nem foi tanto tempo assim, aquela estrutura rápido. Central que estava toda concentrada, e era uma estrutura de aço, o aço foi perdendo a resistência dele, até que pegou e caiu, e daí você teve todo um efeito em cadeia do edifício todo cair. Mas foi em função das altas temperaturas e não em função do choque. Do choque, né? Que o choque aconteceu, quer dizer, pegou fogo. Exato, né? Mas exato, a temperatura chegou a ter altíssima, né? Isso, voltou o combustível de uma vez, os aviões cheios de combustível, uma explosão, uma maluca. Eles tinham acabado de levantar voo, então estavam com o combustível cheio. E o grande problema foi esse, foi a manutenção da temperatura e a perda de resistência do material. Acho que nem quem explodiu estava imaginando que ia acontecer isso. Né? Pelo que o planejamento ali foi bom. Foi bom, né? Foi bom para engenheiro. Exatamente, não foi um pessoal que fez por acaso, não. Mas jogaram Pelo menos uns artigos que eu li falava até que eles, de acertar ali o ponto de altura em que eles teriam certeza que o edifício inteiro cairia. Foi até surpresa até para eles a velocidade com que caiu, de quem estava salvando, né? Isso, exatamente, não esperavam que... Exatamente. E isso é uma imagem que ficou. Eu até hoje lembro, foi na hora do almoço aqui no Brasil, eu chegando para almoçar e vendo aquela imagem do avião entrando no edifício, realmente é uma coisa que a gente não esquece. É engraçado, né? Por isso que a gente trabalha com treinamento, com curso, a gente fala, quer que o treinamento fique? Tira a pessoa do lugar e leve para um outro, para marcar. Para marcar. Que se for naquele mesmo do dia a dia, a pessoa acaba esquecendo no dia seguinte. Né? Que se eu falar para a pessoa que está vendo, todo mundo aqui está lembrando o que estava fazendo nesse dia. Certo? Exatamente. Agora eu vou entregar a minha idade. Eu me lembro onde eu estava quando morreu Kennedy. Entreguei a idade agora, fazer 70 anos agora. Né? Eu estava no consultório com a minha mãe, no consultório médico, parece que eu estou vendo o consultório quando eu falo essa imagem, que apareceu lá dizendo, mataram o Kennedy, não sei o que, com o tiro, tal negócio. Então foi uma coisa mas ficou marcado. Eu não lembro que eu fiz uma semana atrás. Sim. Há 2 dias atrás, eu não lembro. É gozado como algumas imagens da infância ficam, né, na nossa mente. Né? Porque todo mundo foi uma comoção geral, isso daqui, quando o Brasil ganhou. Foi em 65, mas foi isso? Por aí. Eu me lembro de 70, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, meu pai estava jogando pimbolim, parece que eu estou vendo a cena do meu pai jogando pimbolim, coisas que marcam, coisas paralelas, mas que ficam, né? É verdade. Na Copa de 70 eu lembro que eu estourei uma bombinha na minha mão. Olha só, então, sim. Foi o que mais me marcou da Copa. Coisa que marca, a gente lembra essas coisas, né, que estavam acontecendo assim, parece que ficam um carimbo, né, que fica, exatamente. Né? E como é que está a engenharia brasileira? Tá boa? O que você acha? A engenharia brasileira, principalmente nessa parte de estrutura, ela sempre foi muito reconhecida. Né? E a gente tem ótimos profissionais aqui no Brasil. As universidades estão... A engenharia civil, que é o que eu
Hoje eu Sim. diria que ela não é tão reconhecida e tão procurada. Eu dou aula, né, na Mauá, dou aula no Mackenzie, num curso de pós-graduação, mas na graduação, especialmente, vem reduzindo a procura. E a gente está com uma demanda grande. Né? Então, hoje o pessoal está mais ligado na área de tecnologia, acho que todo mundo querendo ser youtuber, e está fugindo da engenharia, que é um curso relativamente pesado. Né? Eu sou biomédico tem 35 áreas. Quase todo mundo vai para estética. Estética que dá mais dinheiro, não sei o que, parece que o pessoal vê esse negócio. Engenharia também, o pessoal está indo para tecnologia, né? O curso de engenharia ele sempre foi meio conhecido, os engenheiros, né, para serem puxados para a área financeira. Então, isso sempre aconteceu, né, para banco, para empresas de consultoria. Então, sempre os cursos de engenharia perdem muitos profissionais formados para essas outras áreas por causa do raciocínio lógico, tudo. Mas hoje nem está chegando esse profissional, né? O pessoal está preferindo fazer outros cursos do que o curso de engenharia. Mas e a gente tem um problema aqui no Brasil também em termos da execução dessa engenharia, que a gente não é um país tão rico. Então a gente não tem tanto equipamento quanto tem Estados Unidos e Europa, né? Para auxiliar nas construções, tanta tecnologia. Então a gente às vezes fica um pouquinho para trás quando a gente fala na execução. Hoje mesmo eu estive num evento que está discutindo construções mais produtivas, racionalizadas, construções pré-moldadas, estruturas metálicas, que são construções que ou processo de execução que a gente tem há muito tempo. Né? Apesar do evento chamar Modern Construction, né? Não é propriamente uma modernidade, né? Mas que a gente tem que incorporar isso, né, dentro do nosso dia a dia da construção civil. E falando em modernidade, e o famoso EAD, né, que ensina à distância aqui, como é que está entrando em engenharia? Porque eu já vi gente se formando em biomedicina, que tem laboratório, cara, forma em EAD. O cara, enfermagem, que agora, graças a Deus, o pessoal conseguiu acabar com o EAD. Conseguiram reverter. Bastante, né? Reverter. É um absurdo. Imagina você levar teu filho, o cara vai tirar o sangue dele, vai tirar uma coisa, a pessoa foi de EAD. Olha que absurdo um negócio desse. Você sabe, Roberto, que assim, engenharia tem sofrido também esse ataque dos cursos por EAD, e é o que você comentou. Engenharia também tem muito laboratório, né? Tem aulas de campo, né? De topografia, e são coisas que você não pode perder. Agora, para a gente que dá aula, a gente vê que a questão da engenharia, né, é muito do trabalho em grupo também, de formação de equipe, de convivência entre as pessoas, de trocar ideias, trocar opiniões. Isso você não tem nada, né? No EAD você não tem situações desse tipo. Como é que né? faz isso? E o profissional não amadurece como deveria, né? E eu acho que a pandemia para a gente foi muito marcante também, né? Como eu falei, eu dou aula na Escola de Engenharia Mauá, e a Mauá foi muito ágil para entrar com um online quando surgiu a pandemia. O campus fechou numa semana, depois de uma semana a gente já estava dando aula online. Mas é horrível até para o professor dar aula para um monte de retângulo preto. Você nem sabe se o cara está lá. Né? Você nem sabe se o cara está lá. E você termina a aula e tem 2, 3 que ficam lá. No outro dia estão lá ainda, dormiram. Estou dormindo. O cara não olha não, você, não acordaram. O cara olha para você modifica, o cara continua olhando, os olhos dele. E quando vem, põe óculos escuros, ele olha o cara com óculos escuros. Ele não se mexia. Eu falei, dormiu, não é possível, pelo amor de Deus. E foi uma época meio difícil. E a gente ainda sente reflexos hoje. Olha, eu diria, vou entrar num prédio que o engenheiro que fez se formou por EAD. Essas turmas estão se formando agora, né? Apesar que, assim, eu acho que em termos de qualidade, porque, como eu falei, né, a Escola de Engenharia é um curso bastante pesado, né, e de responsabilidade. Então, não vai sair um aluno que tem uma formação tão fraca a ponto de colocar em risco. Mas é uma questão, como eu comentei, de maturidade mesmo. O que a gente sente nas turmas é essa falta de amadurecimento. Eu me formei na Mauá também. Você se formou? Eu fiz engenharia da qualidade. Olha só, então você não tem só o lado biomédico? Eu gostava, porque eu queria ver a qualidade toda. Isso antes do curso de biomédica? Depois. Eu fui lá na Mauá, que eu fiz auditoria de qualidade e fiz engenharia de qualidade. E isso já em São Caetano? Ou... Não, eu fui na USP.
Fui na Ah, USP, tá. faz uns aninhos já. Já, Faz uns já aninhos. faz uns Faz uns aninhos. aninhos que já foi. Mas foi lá nós fazíamos lá toda essa parte de engenharia de qualidade, e eu achei maravilhoso, né, ver essa parte. Eu era o único da área de saúde que estava lá, de Imagino, né? todos os Que é bem engenheiros, raro. todos, mas eu acho que essa troca de informação eu achei maravilhoso, a visão de saúde é É, diferente da visão de engenharia. totalmente, A totalmente. gente, Imagino que deve ter te aberto não, uns. abriu muita coisa de saber que o engenheiro é muito planilha, Era mais auditoria. focado, né? Auditoria foi uma coisa que me marcou muito, que eu falava que a auditoria, eu sempre quando eu fazia auditoria, eu ia atrás de erros, não é? Isso, E como eu aprendi com a engenharia, que você tem que ir atrás de acertos, você já dá nota, o pessoal falou para mim, você dá a nota máxima para ele. Aí, conforme está coisa errada, você vai Você vai tirando. tirando. Vai tirando. Então eu falei, pô, então quer dizer que é o contrário, o negócio. Então, para mim foi muito bacana. Devo ter essa visão. Acho que todo mundo devia ter um pouquinho dessa visão assim de muito profissional, né? De É. fazer coisas que agregam o que ele precisa dentro da profissão dele. Que hoje em dia a profissão no mundo atual é uma coisa muito profissional. Isso é uma coisa que tem mudado na universidade, Sim. né? De você primeiro não. Você está fazendo um curso, por exemplo, de engenharia. Hoje na Mauá tem todo ano, né, tem uma feira que chama Eureka, em que os grupos de trabalho juntam, né, e apresentam trabalhos, e a escola incentiva muito que se formem grupos de engenharias diferentes, para você ter visões diferentes e uma complementando a outra. Né? E outro dia não. O que tem também sido propostos nos cursos são os trabalhos de extensão. Dos alunos terem que cumprir algumas aulas com trabalhos externos ou com trabalhos assistenciais ou em alguma instituição, em alguma entidade, para ter uma formação complementar. Então isso eu acho que são coisas importantes que estão acontecendo nas universidades para os alunos terem essa visão multidisciplinar, mas também de extensão, esse contato, né, com a profissão de uma maneira mais profissional. E agora uma coisa pessoal aqui, como é que você... Gente, ele é amigo do Fausto Camunha, que é um jornalista maravilhoso, que eu tive a oportunidade de entrevistar. Como é que você conheceu ele, sei que você é muito amigo dele, como é que teve esse contato? O Fausto está aqui com a gente, né, Fausto? Lançou um livro outro dia maravilhoso também, contando... Estou lendo o livro dele, cara. Nossa, tem história da vida dele, cheio de fotografias lindas, maravilhosas. Posso contar, Fausto, que ele está preparando o volume 2. Volume 2. Fausto está animado. Escrever livro é uma praga. Né? Depois escreve o primeiro. É que nem você fala assim, nossa, escrevi um livro, nunca mais quero ter o trabalho que dá isso daqui, não sei o quê. Na hora que edito primeiro, vou fazer o segundo. E o Fausto é um cara com uma experiência imensa, né, na área de comunicação. Na área de comunicação e na área de gestão pública. E quando eu cheguei na secretaria, o Fausto acho que foi uma das primeiras pessoas que foi lá, né, pegar, conversar, passar um pouquinho da experiência dele. Então foi um encontro muito interessante, e desde lá a gente tem conversado bastante. E o Fausto é um coração enorme, né, que está sempre ajudando a gente lá na secretaria, mostrando algumas coisas importantes para a cidade. Então isso tem sido muito bacana, essa convivência com a experiência do Fausto. Você está com livros? Como? Nunca pensou em escrever um livro? Ainda não consegui ainda ter tempo. O Fausto, ele tem um portal, né? E daí ele fica me cobrando alguns artigos, né, Fausto? E a gente, na medida do possível, vai escrevendo os artigos, mas é uma correria, a gestão pública é uma correria grande, né? Mas essa história de escrever livro, a gente precisa falar, não tem tempo. É só você juntar o que você fala no dia a dia. Né? E hoje em dia, eu acho que tem uma coisa, eu tenho 5 livros, né? E hoje em dia tem uma coisa que te facilita muito, é a própria inteligência artificial. Então, não é que ele vai escrever um livro por você, sim, mas ele facilita muito a estruturação do livro. Hoje em dia tem muita coisa disso, que eu falo que escrever livro você não vai ganhar dinheiro. Dificilmente vai ganhar dinheiro escrevendo livro. Quer vender bala. Vender bala. A não ser que você. O cara que escreve, a senhora que escreveu tem livros famosos que apareceram agora, né? Harry Potter, por exemplo, ganhou milhões. Né? Mas você vai ver quantas pessoas escrevem livros, quantos que ganham dinheiro.
não é? Não, a gente vê a grande maioria, né, pelo prazer mesmo. Pelo prazer, então, e é um prazer de você, parece que você está deixando uma herança, tem esse lado, porque eu sempre toquei, né, teclado e tal. Sim. Teclado? E daí na pandemia eu falei, putz, tem que retomar isso, até comprei um teclado novo e tal. Opa, e depois você tocava ou você amador? Eu cheguei a tocar em igrejas, cheguei a tocar... Cara, conta essa história, eu quero saber dessa história sua aí. De tocar em igreja? Não, isso porque sempre, desde pequeno, eu tinha uma vizinha que tocava piano, e daí comecei a insistir com a minha mãe, que queria tocar também, e comecei a fazer conservatório, toquei em concurso de piano, é uma coisa totalmente diferente, porque... Era muito gozado, só contando esse caso, né? Porque não sei se alguém aqui já teve experiência de ir num concurso de piano, mas é aquele silêncio total na plateia. O pessoal respeita? Hein? Totalmente. Há um silêncio, ouve a mosca passando. E daí o candidato sobe, suando bicas, vai lá com um lenço e tem todo um ritual, né? De como você se aproximar ali do instrumento. Como é que é o ritual? Conta pra gente. Daí você chega, você tira o lenço do bolso, todos levavam um lenço de pano, tirava o suor das teclas do que tocou antes, tirava as bactérias do que suou antes, né? Porque é um sofrimento, uma tensão enorme. Senta no banco, ajusta o banco, sai do gel, nada. Não sei hoje, mas na minha época não tinha. Ajeita o banco, levanta, aproxima o banco, mostrando toda a calma do mundo, que evidentemente não existia. Olhava para a plateia? Porque ali é tudo escuro, né? Então você não enxerga a plateia e os holofotes na sua frente, você não enxerga a plateia. E daí até você pegar, sentar, respirar, e isso uma banca atrás de você, de 5, 6 pessoas, analisando a tua performance. Então, ali é um treinamento para se apresentar em público, porque você imagina que uma teclinha que você erra o dedo, já a tua apresentação já foi... Descobre? Não, e é muito, porque em geral em concursos de piano você tem peças obrigatórias e tem alguma livre, que daí é onde diferencia. Em geral nos concursos, sim. Por exemplo, o que é? Quais são os exemplos? São de clássicos, né, da música, exatamente. Então são peças, quando você inscreve, daí depende da dificuldade, são os níveis ali. Já está imaginado para ter uma dificuldade grande. Justamente para comparar. Para o cara errar. E para comparar a performance de cada um, né? Então é uma tensão enorme. E a pessoa já sabe antes que vai ter essas peças. Sim, você estuda, porque... não é uma coisa que é de supetão. Não. Em conservatório, na verdade, assim, você estuda clássicos da música e, em geral, você também está estudando para participar desses concursos. Então, quando surge um concurso, você tem lá 3, 4 meses para pegar, para estudar toda a técnica e velocidade, e pausas, e tudo que envolve a música, para você chegar ali no concurso e se apresentar. E daí, em geral, você tem uma fase, depois tem a segunda fase, quando daí é mais uma peça obrigatória e uma peça livre. Né? Mas você foi nesse concurso? Você tem intenção de continuar? Não, isso não. Mas é meio que um caminho natural para quem faz conservatório, né? De você participar desses concursos e poder desinibir, poder se apresentar. Para mim, ali não tinha essa pretensão. E depois, mais para frente, eu até fui desanimando, porque eu queria tocar música mais popular. Daí eu acabei indo para um outro professor, que era a música mais popular, e foi aí que às vezes a gente pegava, fazia algum evento, algum baile, alguma festa de casamento. Como é que chegou na igreja? E daí na igreja, eu sempre participei, desde pequeno, da igreja, a partir da primeira comunhão, com grupos de jovens, e daí tinha um organista da igreja que às vezes tinha algum problema, um casamento que tinha que fazer, então tocava na missa. A diferença é que para cantar minha voz não ajudava muito, então quando eu tinha que tocar nas missas, daí vinha sempre alguma senhora da comunidade cantar e eu só tocava, né? Mas são momentos legais. Eu lembro até que na Copa... Qual Copa que foi? Não lembro se 2004, não sei qual das Copas, que o jogo do Brasil começou às 5h30, 6 horas, e daí eu
padre, mas e se for para prorrogação, não vai ter missa às 7? Ele vai ter sim. E foi uma Copa que o Brasil foi campeão, eu tive que ir para a missa, não assistir os pênaltis finais, e a gente no meio da missa e o padre... Foi? Lógico, era obrigação. E daí começou o rojão, tudo, daí o padre, acho que o Brasil foi campeão. Olha, o padre ia me desculpar, mas eu não iria, sinceramente. Padre, eu estou meio doente aqui, estou doente, não sei o que tá. É aquela história de exército, né? Missão dada, missão cumprida. Tá em engenharia. Que é outra coisa que eu recomendo, fazer exército. Fiz exército Você também, fez exército? Como é que foi? Foi muito interessante. Eu fiz CPOR. CPOR. Não sei se você já ouviu falar. Já, nossa, era o sonho de quem queria fazer o exército, o CPOR, porque era o the best, o máximo. Só falava, né, que já saía já com patente. Como oficial, né? Patente. É. Apesar que não era o caso, eu acho, pelo menos no ano que eu fui, durante um bom período foi assim, ninguém queria fazer. Então você era meio que induzido, né? Você ia indo na... Difícil entrar e fazer. Lá no CPOR, na minha época, não sei como que está hoje, mas você tinha que fazer exame físico, exame intelectual, E daí no final sobravam alguns ali e daí havia uma escolha lá do comandante. E foi um ano é uma turma que até hoje eu me encontro, né? A gente já vai fazer aí 50 anos. Da minha turma, nenhum seguiu. Ninguém seguiu. Nenhum Você seguiu. nunca teve vontade de seguir? Não, também não. Mas foi uma época interessante. Você mexe com explosivos, você mexe com armamento. Então, e foi uma época que estava tendo greve bancária, a gente teve uma agitação no centro de São Paulo. Então, foi uma época bem agitada, né? Que foi em 88. Isso. Nossa, 88 esse ano foi terrível, né? 88, eu tô falando... de 70, 88? Não, desculpa, 70. Eu fiz o exército em 82. 82. Foi em 82 que a gente teve uns problemas de greve. Né, nessa época. Teve muita greve e tal, mas foi importante. Eu acho que o exército te traz aquela situação da disciplina, né, de realmente você assumir as obrigações. Então, tem umas coisas interessantes. Eu achei bem interessante que, numa época, me convidaram para dar uma palestra para os veterinários do Exército, lá em Brasília. Né? Aí eu fui dar palestra, achei bacana que eu nunca tinha dado. Então, eu já fiquei no hotel do Exército. Que eu achei incrível, que às 3 horas da manhã, tiro, pá, eu me joguei embaixo da cama. Depois eu falei, o que aconteceu ontem? Estava tendo treinamento, negócio de sequestro, mas ninguém me falou. Pensei que era tiro mesmo. Né? Eu falei, já fiquei meio assim, agora já não me pegam mais. E tinha um general que convidou todo mundo lá para ir jantar na casa dele. Eu achei muito interessante que eles mandaram uma cartinha, 7 horas, recepção na sala de entrada. 7h10, pessoas vão até tal lugar, onde vai ser servido canapés, não sei o que, tal. 8 horas, hora do almoço, que vai vai tudo assim. Tudo rigidamente seguido. 9 horas, visita as dependências da casa, onde o general vai mostrar o que representa cada casa, cada coisa que ele guardava, tudo tranqueiro, que ele guardava de tranqueiro, uma coisa de louca, pedrinha, nessa pedrinha, eu caí de paraquedas, coisa louca assim. 9h30, despedida do pessoal. Não, e é tudo rigidamente seguido, é muito interessante. Sabe, o pessoal achava normal, que a gente, aqui, na minha cabeça, você vai na casa do amigo, você tá lá você nem sabe a hora que vai sair, a hora que vai fazer, como abrir o vinho, não sei o que e tal. Lá tudo arrisca. Então falei, aí que eu vi que era exército mesmo, que eu não conseguia servir. Eu vi que exército é uma coisa bem assim, né? O pessoal segue arrisca as coisas. Né? E você sabe que no CPOR especialmente, né, esses oficiais que você falou, que você sai com uma patente, na verdade você sai, ao final de um ano, você sai como aspirante a oficial, né? E depois, no ano seguinte, você tem que fazer um estágio no meio do ano, de 45 dias, que é uma complementação da formação numa unidade do Exército, para você efetivamente sair com a patente de segundo tenente. Mas... E esse segundo tenente da reserva é o que a gente chama de bucha de canhão. Sim. São os caras que, na eventualidade de uma guerra, são os primeiros aí na guerra, com pelotões, porque no momento mais você não vai botar seus oficiais
de carreira, mais inteligentes, com melhor formação. Você vai botar aquele pessoal... O pessoal da bucha. É o pessoal da bucha. E é muito interessante porque você tem alguns treinamentos. Então, por exemplo, tinha treinamento de pista, chamava pista de maniabilidade, que você se metia no barro e com arma, e daí virava uma curva e o metralhador atirando em você com bala de festim, daí você tinha que decorar uma frase, e esse treinamento todo, né? E daí fica rodando. Você então, leva para a vida isso, não é? Você leva para a vida. Hoje, às vezes na secretaria, o pessoal vira e fala, poxa, mas você não perde a calma? É por causa disso, né? São coisas que você vai sendo formado. Você é muito calmo, né? Você passa uma calma. Assim, isso é uma coisa que o pessoal fala, poxa, mas você não... Às vezes, eu acho que tem coisas que vão para o lado bom e para o lado ruim, né? É estourado? Não, absolutamente não. Poucas situações, né, na vida, assim, de estourar. Mas às vezes, que nem uma coisa que minhas decisões não são rápidas, que eu gosto muito de avaliar. Tem o lado bom, tem o lado ruim, né? Às vezes você precisa de uma decisão mais rápida e realmente eu prefiro demorar um pouquinho mais para tomar algum tipo de decisão. E na casa, você tem filhos? Tenho dois filhos. Tenho 2 filhos. Um deles é físico. É físico? Né? Meu irmão é físico. Ele é lá da USP. Ah, é? Então, você te conhece, que os físicos não tem quanto. Não tem tanta gente. Meu filho, ele fez o mestrado, terminou o mestrado no ano passado, agora está fazendo doutorado. Olha que bárbaro. E tá lá no laboratório de física. Até aluno do meu irmão é professor de Antônio Martins Figueiredo. Antônio, um abraço para você. Ele é PhD lá. Eu já ouvi falar, sim. Antônio Martins Figueiredo é físico, ele é um membro da Academia Brasileira de Ciência. É um geninho. Que ele tá, muito é o orgulho da família. Orgulho da família. A família tem até bactéria. Você vê como é que é o negócio aqui. Já tem neto, já? O mundo é injusto. Não, neto não. Não tem neto. Eu tenho 2 netinhos, coisa mais linda do mundo, né? O meu filho mora lá perto da USP, né? E está fazendo, agora talvez vá para os Estados Unidos o ano que vem. E tem uma filha que faz terapia ocupacional. Terapia ocupacional? Na faculdade da ABC, ela gosta, né, de trabalhar com crianças, né? Principalmente com crianças, com algum tipo de deficiência. Então, ele está gostando muito do curso. Bem interessante. Que é engraçado, que hoje em dia, vai para os Estados Unidos, passou a ser uma coisa meio comum. A pessoa ir para os Estados Unidos, ir para o Canadá, ir para a Austrália, fazer... Né? Na minha época, quando eu era garoto, era tão distante isso, que a gente nem aprende. Hoje em dia, você pega qualquer garoto, sabe inglês, sabe línguas, né? Sabe espanhol. Sabe? Na minha época, já não era tão fácil assim, a pessoa não tinha esse contato. Nem televisão passava filme americano. Hoje em dia a molecada aprende inglês jogando videogame. É verdade. Videogame. Na minha época, a distância, o máximo que você chegava era a Zona Franca de Manaus. Né? Vou comprar um aparelho de som, esse negócio todo. Os Estados Unidos nem pensava em ir. Né, que era muito distante, a distância, não a distância, porque a distância continua a mesma, a distância da gente chegar lá. Mas a gente chegar. Então, esse negócio da pessoa, vou morar nos Estados Unidos, nossa, nem passar pela cabeça. Hoje em dia, o mundo ficou pequeno. Exatamente, as comunicações estão muito rápidas. Né? Então, a gente pega hoje, toda universidade, né, mais conceituada aqui no Brasil, tem convênio com a universidade lá fora, convênio de pesquisa, convênio de troca, né, de alunos, de fazer um período lá, outro aqui. Então, isso hoje está muito mais comum. Né, que a gente vê esses intercâmbios. É tanto que a língua dificilmente... Eu falo que eu sei 2 línguas, português e caipirês. Português é mais ou menos, agora caipirês eu sou bom. Esse é bom. Árvore, bactéria, carne... Você é do interior? Eu nasci em Ribeirão Preto. Mas fui criado em Campinas. Hoje não é tão interior assim, né? Não é metrópole. Mas continua, você chega lá em Jundiaí, o pessoal, por quê? Carne, Ribeirão Preto ainda tem uns pouquinho disso aqui, eu sempre fiz questão de manter. Sabe que eu gosto? O dialeto. O dialeto que eu gosto muito. Eu acho que falta um pouquinho pra gente hoje em dia, né? O que você acha? A pessoa manter um pouquinho das raízes, né? Infelizmente, hoje em dia, uma coisa que eu sempre falo, que obrigações estão virando virtude. Sim. O cara é humilde, político honesto. Mas né, deveria ser sempre assim. Coisas estão virando virtudes, né? E uma virtude que você tem aqui da sua simpatia, aqui do seu conhecimento aqui, que eu só posso agradecer. Não, eu que te agradeço. Eu quero agradecer o seu convite, agradecer o Fausto aqui, que convidou a gente, que fez esse convite para a gente, trouxe uma pessoa tão maravilhosa aqui
pra gente. Eu Puxa vida, agradeço. querido, obrigado mesmo, de coração, novo amigo que eu fiz. Aqui é uma pessoa tão Estamos à querida. disposição. As pessoas quiserem ter contato com você, como é que elas fazem? Você Bom, tem eu Instagram? tenho Instagram, Marcomon BR, de Marcomon Brasil. BR. Isso, Isso. Marcomon BR. Eu acho que é Certo. tanto no Facebook quanto no Instagram. Facebook, Marco Mon, Mon, de Marcos Monteiro, Ah, né? de Marcos Então é Monteiro. Marcomon Mon BR de BR. Brasil. Isso. Tá aí, poxa vida, querido, muito obrigado. Sempre foi uma simpatia, um Não, eu que conhecimento agradeço. aqui maravilhoso. Obrigado, Fausto, que está aqui com a gente. Vem aqui, vou dar um tchauzinho aqui, Fausto. Vem cá. Vem, Fausto. Vem cá dar um tchauzinho aqui, pessoal. Fausto está pensando que vai ficar aqui de graça. Vem cá, Fausto. Dá um tchauzinho. Um abraço para você. O Fausto é um amigo muito querido Muito obrigado aqui, gente. pela gentileza de sempre. Viu? Amigo muito querido aqui, gente. Você que é muito bom. Quando é que vai ser o lançamento do segundo livro? Ele falou agora, né? Ah. Mas eu vou ano que vem, né? Eu vou Ano que deixar vem. pro ano que Já vem. vou deixar agendado. Esse eu não perco, tá? Obrigado. Obrigado, meu querido. Obrigado. Agradecer, então. Eu quis lançar no ar assim, ele não desanima, não. Ele faz- Não, vai agora desanimar surgiu a obrigação. Né? Tem uma amiga, até eu vou no lançamento dela, da querida Amanda Françoso, que ela lançou um livro falando: trabalho que tem não sei o que, tal. Não vai fazer mais, não vou fazer mais. Lançamento do segundo livro. Olha Então, só. é assim que faz. Então, obrigado, tá, pelo Te carinho que você agradeço. teve, por você ter vindo no nosso podcast, ter valorizado o nosso podcast aqui. Não, o seu valor podcast assim, é impressionante a receptividade que ele tem das pessoas. Puxa, obrigado. Vai ser um graças a orgulho vocês. poder replicar aqui mais ainda o seu podcast. Tá? Então, gente, olha, esse podcast é trazendo gente simpática, que tem muita coisa para falar, gente querida, gente amada, gente que vira amigo da gente aqui, ó. Podcast Doutor Bactéria, tá? Não esquece de seguir a gente, segue a gente aqui. E agradecimento ao podcast, às canecas da Cris Caneca. Se eu vou pedir uma gentileza para você, você vai ganhar uma caneca. Vai ganhar uma caneca, né? Então, minha representante aqui, né, vai aproveitar, vai mandar uma caneca para você do nosso tá vizinho aqui, que vai ficar pronta, né? Vai ser um presentinho, uma lembrança para você ter do carinho que você fez com a gente. Sem aqui, dúvida. Será um prazer. Do nosso podcast maravilhoso aqui, que é no Shopping Parque da Cidade. Parque da Cidade. Eu nunca mais me esqueci daqui. Vou escrever aqui bem grande aqui, tá? Parque da Cidade. E agradecer ao William, a todo mundo. Agradecer a todo mundo, gente, que sozinho não faz nada, né? É isso Sozinho aí. não faz nada. Sem dúvida. Tá? Então, um grande beijo para você. Não esquece de seguir a gente, hein? Podcast Doutor Bactéria, tá, gente? Toda quinta-feira aqui. Já tá chegando nos 200 mil, hein? Vamos correr atrás disso daqui. Um grande beijo, gente. Obrigado.